Olá, meu nome é Gisele Cristina Gozuen, eu sou infectologista de formação pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Atualmente trabalho na Universidade Federal de São Paulo e no Centro de Referência e Treinamento em IST, AIDS e Hepatites Virais do Estado. Eu tenho muito prazer em participar desse curso e nós vamos dar início então à minha apresentação conversando um pouquinho sobre o que é o chamado controle de infecção hospitalar. Primeiro, a gente precisa ter ideia dos conceitos relacionados a esse tema para que a gente entenda a sua importância dentro do ambiente hospitalar. Então, inicialmente, a gente vai falar do que é considerado uma infecção hospitalar, que todos nós sabemos que é um grave problema de saúde pública no mundo e não seria diferente aqui no nosso país, e caracteriza-se por sintomas mais evidentes da inadequação do sistema de saúde, que é sinônimo de erro médico, colocando as responsabilidades de sua ocorrência sobre o profissional de saúde ou da instituição prestadora de serviço. Será que isso é verdade? Eu não sei, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque nem o profissional da área da saúde, nem a instituição hospitalar vai fazer esse tipo de contaminação de maneira voluntária. Isso sim é consequência de não se observar os princípios básicos para controle dessas infecções. E é por isso que a gente está aqui hoje discutindo esse assunto. Bom, com relação à cadeia epidemiológica das infecções hospitalares, nós precisamos, para que ela seja mantida de maneira adequada dentro do ambiente hospitalar, que os profissionais estejam conscientes da existência desses micro-organismos que podem causar muito dano ao paciente. O trabalho deve ser realizado em equipe, porque os controladores de infecção sozinhos não são capazes de controlar o ambiente hospitalar como um todo, e por isso todos devem respeitar um a um dentro de suas próprias funções, atualizando-se com frequência, e isso também é trabalho da equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, através de cursos de educação continuada e promovendo a capacitação e a autoavaliação de todos os setores e profissionais envolvidos na assistência. No Brasil, o processo de industrialização foi acelerado no governo do presidente Juscelino Kubitschek, onde a gente observou surtos de estafilococos resistentes à penicilina em outros países, promovendo então uma preocupação com medidas ambientais, como por exemplo o lixo e a contaminação aérea, ou mesmo aqueles voltados para procedimentos invasivos em áreas assépticas. O isolamento de micro-organismos resistentes foram selecionados em decorrência do emprego indiscriminado de antimicrobianos, e vocês têm ideia disso principalmente por conta da obrigatoriedade em se comprar qualquer tipo de antimicrobiano com receita médica. Porque até muito pouco tempo atrás era comum nós irmos até qualquer farmácia e o balconista da farmácia nos fornecer um antibiótico sem a receita médica, e muitas vezes o uso indevido dessa medicação promovia o aumento da resistência bacteriana, e isso a gente costuma dizer em nível comunitário. Se eu já tenho algum grau de resistência bacteriana na minha comunidade, na minha casa, no meu bairro, vocês imaginem o impacto disso dentro do ambiente hospitalar, onde nós temos uma flora microbiana, ou seja, micro-organismos completamente diferentes daqueles que a gente tem na nossa casa. Mas o fato de se ter resistência microbiana domiciliar causa um impacto muito negativo caso um paciente precise ser hospitalizado. A partir de 1968, surgiram as primeiras comissões de controle de infecção hospitalar no nosso país, e a década de 80 foi a mais importante para o desenvolvimento desse processo a nível nacional, conscientizando os profissionais de saúde e criando-se várias comissões de controle nos hospitais, que tornaram-se obrigatórias através de uma portaria do Ministério da Saúde em 1983. Em 84 foi promovido um curso internacional e em 1997
foi instituído pelo governo federal a obrigatoriedade da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e de um programa de controle de infecção hospitalar. Eu já dei mais ou menos uma ideia para vocês do que seria uma infecção comunitária, mas é aquela constatada ou em períodos de incubação antes do paciente ser admitido no hospital ou aquela relacionada com internação anterior naquele mesmo serviço. Ela também pode estar associada a complicações ou ser uma extensão de uma infecção já presente na admissão hospitalar, a menos que haja troca, obviamente, do micro-organismo encontrado, ou sintomas fortemente sugestivos de aquisição de uma nova infecção. No recém-nascido, a gente tem a aquisição dessa infecção por via transplacentária, uma vez que a mãe pode passar uma infecção para o bebê. Um grande exemplo disso, infelizmente, ainda é a sífilis congênita e que seja comprovada ou que torna-se evidente após o nascimento dessa criança. Nos recém-nascidos, o fato da mãe ter a bolsa rompida por mais de 24 horas também pode promover uma infecção ao recém-nascido, mas que ainda é considerada comunitária. Já a infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a sua internação ou mesmo após a alta, quando puder estar relacionada àquela internação ou mesmo a procedimentos realizados naquele período em que o paciente esteve hospitalizado. Por que é importante a gente ter ideia desses conceitos? Porque com base neles a gente formulou critérios para fazer diagnóstico das infecções hospitalares e isso tem que ser apresentado a todos os setores do hospital. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no decorrer dessa apresentação, mas também para instâncias superiores, como por exemplo a Comissão de Vigilância Sanitária dos municípios, dos estados e mesmo do governo federal, onde nós respondemos para a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância em Saúde. Esses critérios têm como objetivo valorizar as informações que foram oriundas dessa evidência clínica, através da observação direta do paciente, ou mesmo quando a gente precisa recorrer ao prontuário do mesmo, e através também de resultados laboratoriais, onde se evidencia um patógeno específico, assim como o perfil de sensibilidade dos antibióticos para debelar a infecção causada por esse patógeno. Além disso, também podemos lançar mão de métodos radiológicos, como por exemplo o raio-x ou mesmo tomografia, ressonância, ou endoscopia, broncoscopia e biópsias que porventura sejam necessárias para elucidar o diagnóstico de um determinado paciente. Com relação à topografia, nós também podemos caracterizar essa infecção, né? Como por exemplo, quando o paciente é submetido a um procedimento cirúrgico e a gente vai caracterizar uma infecção no pós-operatório como relacionada àquele procedimento. Nós também podemos evidenciar um quadro de infecção hospitalar quando o paciente tiver um exame que determina o agente etiológico para aquela infecção e que possa se manifestar clinicamente a partir de 72 horas após a admissão hospitalar. Ou seja, um paciente que porventura interne por um quadro infeccioso relacionado à sua pele, mas que no decorrer da internação, após 72 horas de hospitalização, ele evolui com um quadro de tosse, expectoração, febre, e nós podemos relacionar esse evento a uma pneumonia adquirida no ambiente hospitalar, que seria a pneumonia hospitalar ou relacionada à assistência à saúde. Entre outros critérios diagnósticos, nós temos também as manifestações antes das 72 horas de internação e que estejam relacionadas a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos realizados durante esse período. Nós já falamos sobre as infecções do recém-nascido e
Vale ressaltar também os pacientes que internam no nosso serviço, mas que venham para essa internação oriundos de outro ambiente hospitalar. Toda vez que eu recebo um paciente de uma outra instituição, vamos supor, o meu paciente precisa de uma unidade de terapia intensiva e eu não tenho todo o aparato para tratamento intensivo no meu serviço, então eu solicito a transferência desse paciente para um outro serviço de maior complexidade. Quando o paciente chega nesse outro serviço, são coletadas as culturas de vigilância, que a gente chama, para ver se esse paciente está colonizado por alguma bactéria multiresistente, ou seja, que já tenha um perfil de resistência para os antimicrobianos aos quais ela seria submetida, caso tivesse sensibilidade. No caso desse paciente já estar colonizado ou mesmo infectado com alguma bactéria, eu devo comunicar ao serviço de origem a evidência dessa infecção, porque essa infecção não é do meu serviço hospitalar, e sim do serviço do qual o paciente veio transferido. Bom, aqui nesse gráfico nós temos, na verdade, um diagrama, né, para se saber de uma maneira mais prática como classificar as infecções, sendo no período neonatal ou adquirida através da placenta, mas isso é só uma forma de na prática, facilitar a utilização dos critérios que vão determinar se aquela infecção é comunitária ou se ela foi adquirida no ambiente hospitalar. Eu comentei com vocês que em 1997 o governo instituiu então uma política promovendo a obrigatoriedade dos controles das comissões de controle de infecção hospitalar nos hospitais, assim como um programa de controle de infecção hospitalar. Na verdade, esse programa ele foi editado em 98 pelo Ministério da Saúde com diretrizes e normas para a execução das ações, adequando-se à nova legislação da Anvisa, uma vez que eu comentei com os senhores que os hospitais, as comissões de controle de infecção hospitalar, em última instância, são subordinadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o que seria, então, a definição de um programa de controle de infecção hospitalar? É um conjunto de ações desenvolvidas tendo como objetivo a redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções relacionadas à assistência à saúde. Eu não comentei no início dessa apresentação, mas o que nós chamávamos antigamente como infecção hospitalar, hoje tem a denominação de infecção relacionada à assistência à saúde. E que, particularmente, eu acredito que essa terminologia tirou um pouco o peso, vamos dizer assim, de quando eu falo, eu me refiro à infecção adquirida no ambiente hospitalar como infecção hospitalar. Porque, na verdade, como eu falei no início, não é o hospital, não é o profissional da saúde que promove essa infecção. Infelizmente, essa infecção relacionada à assistência, como o próprio nome diz, ela é adquirida à medida que haja quebra do processo ou ruptura do processo adequado para assistência a esse paciente. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela é um órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. Como eu também comentei com os senhores, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela é subordinada, por exemplo, ao superintendente ou ao diretor técnico de qualquer ambiente hospitalar. Ela tem que ser composta obrigatoriamente por profissionais da área da saúde que tenham nível superior e que sejam formalmente designados por essa autoridade máxima dentro do hospital. Os membros podem ser de dois tipos, devem ser de dois tipos, os chamados consultores e os executores, e o presidente ou coordenador da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar pode ser qualquer membro dessa comissão, indicado também pela diretoria do hospital. Não raramente, nós temos como presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar o médico responsável pelo serviço de controle de infecção hospitalar. Mas, obviamente,
Isso não é obrigatório, como eu acabei de comentar com os senhores, quem determina quem vai ser o presidente é a própria diretoria do hospital. Os membros consultores, como eu comentei, eles são representados por vários serviços, entre eles o serviço médico, o serviço de enfermagem, o serviço de farmácia, do laboratório de microbiologia e algum representante da administração. Muitas vezes o laboratório de microbiologia não está lotado dentro daquele hospital. Não são todos os hospitais que têm esse serviço e acabam terceirizando para um serviço fora do ambiente hospitalar. O ideal seria que todos os hospitais tivessem esse serviço dentro do próprio hospital, porque isso facilita muito a comunicação dos controladores de infecção, no sentido de fazer o diagnóstico o mais rapidamente possível, tendo um contato muito próximo com o médico que trabalha nesse laboratório. Mas enfim, se isso não for possível, o representante maior do laboratório, independentemente de ser do serviço de microbiologia ou não, ele vai representar o serviço de microbiologia dentro dos membros consultores. Os membros executores são aqueles encarregados pela execução das ações programadas de controle de infecção hospitalar, ou seja, o médico ou o enfermeiro responsável pelo serviço de controle de infecção hospitalar. E quando eu tenho hospitais com um número de leitos menor do que 70, basta que essa comissão seja composta por um médico e por um enfermeiro, não há necessidade dos outros representantes como membros consultores. Os membros executores, eles devem ser no mínimo compostos por 2 pessoas, entre eles um médico e um enfermeiro, mas nada impede que sejam 2 médicos ou 2 enfermeiros. E o que a gente mais observa mesmo nos serviços de saúde é sempre a representação de um médico e de um enfermeiro, para que esse serviço seja feito de forma horizontal, principalmente nas áreas consideradas críticas do ambiente hospitalar. Um dos membros executores deve ser preferencialmente, como eu falei, um enfermeiro, principalmente porque ele que vai fazer a busca ativa dos casos que possam ser considerados como casos de infecção relacionada à assistência à saúde. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela tem como obrigação elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecção hospitalar, adequando-o às características próprias da instituição, contemplando, no mínimo, ações relativas à implementação de um serviço de vigilância epidemiológica, adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas, visando a prevenção dessas infecções, e é responsável também pela capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição no que diz respeito à prevenção e controle das infecções. Ou seja, na verdade, aqui é a competência do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Não adianta eu elaborar um programa de controle de infecção e não fazer a supervisão do mesmo. Ou até mesmo eu elaboro esse programa no papel, mas eu não vejo se na prática ele está sendo executado. Além disso, esse programa deve ser continuamente revisado, com normas técnicas atualizadas e essas normas elas devem ser repassadas para todos os serviços de saúde, ou seja, o treinamento a esses profissionais de qualquer área do ambiente hospitalar, não importa se é enfermaria, se é centro cirúrgico, se é o pessoal da limpeza, da manutenção, todas essas pessoas devem receber treinamento em todos os turnos, manhã, tarde e noite. O uso racional de antimicrobianos também deve ser avaliado pelo controle de infecção, assim como o uso de germicidas e materiais médico-hospitalares como um todo. Essas avaliações elas devem ser sistemáticas e periódicas, de modo a promover medidas de controle aos membros executores do SCIH, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.
Deve-se realizar a investigação também de surtos que possam ocorrer, de modo a implementar medidas de controle imediatamente assim que esse surto for diagnosticado. Porque senão um surto dentro de uma unidade hospitalar pode se disseminar por todo o hospital e isso é tudo que a gente não quer que aconteça, né? Com relação a essas medidas, relatórios devem ser elaborados e divulgados também periodicamente, passando por todos os interessados no conhecimento desses dados, né? Desde do médico que presta assistência à beira do leito do paciente, assim como o técnico de enfermagem, a menina da limpeza que passa fazendo a coleta do lixo dentro dos quartos, mas também da superintendência do hospital. E esses dados devem ser analisados e discutidos a cada reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E se porventura medidas mais drásticas sejam necessárias, fora do tempo previsto para que ocorra essa reunião, isso deve ser discutido com a superintendência, com a autoridade máxima do hospital, para que todo mundo tenha o conhecimento da importância de se executar essa medida considerada emergencial. O controlador de infecção também ele é responsável por elaborar e implementar e também supervisionar essas normas e rotinas técnico-operacionais por meio de medidas de precaução e de isolamento que nós teremos a oportunidade de discutir aqui no módulo mais para frente. Também é importante a prevenção e o tratamento dessas infecções, discutindo com os profissionais que estão prestando a assistência mais diretamente ao paciente hospitalizado, de modo a adequar o uso racional desse antimicrobiano. Cabe ainda ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar adequar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais visando a prevenção e o tratamento das infecções hospitalares, ou seja, é muito importante que o controlador de infecção tenha contato com todos os setores do hospital com o intuito de otimizar a utilização dessas práticas de controle de infecção. É sua atribuição também definir em cooperação com a Comissão de Farmácia Terapêutica a política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares dentro da instituição. Isso nós também teremos oportunidade de discutir mais para frente, mas é importante que se tenha consciência de que o controlador de infecção, seja médico, seja enfermeiro, ele é responsável por tudo que acontece dentro do ambiente hospitalar, em termos de prevenir a ocorrência de infecções, de surtos, assim como no peri-hospital, ou seja, eu tenho que colaborar na orientação do controle de pragas, eu tenho que colaborar quando houver alguma reforma dentro do ambiente hospitalar, para que essa reforma não seja uma porta para a aquisição de infecção relacionada à assistência. Ainda falando das competências do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, nós devemos colaborar e incentivar o treinamento do quadro total de funcionários, de profissionais que prestem qualquer tipo de assistência ao hospital, assim como elaborar o regimento interno dessa comissão. Cooperando também, como eu disse anteriormente, com a gestão do SUS, bem como fornecer prontamente as informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes, tanto no município, quanto no estado, quanto também no governo federal. Nós precisamos obrigatoriamente notificar, na ausência, obviamente, de um núcleo de vigilância epidemiológica e que tenha a obrigação de fazer a notificação, nós precisamos notificar o órgão responsável pelo SUS sobre casos suspeitos de doenças que são importantes no sentido de ter a obrigatoriedade de notificação, são as chamadas doenças de notificação compulsória, que sejam atendidos em qualquer dos serviços ou unidades do hospital e atuar cooperativamente
com os serviços de saúde coletiva. Porque, como eu disse aos senhores, se eu controlo bem as infecções dentro do ambiente hospitalar, eu consigo promover uma saúde de maior qualidade para toda a comunidade. Devemos ainda notificar o Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária os casos e surtos diagnosticados e suspeitos de infecções associadas aos insumos e ou produtos industrializados. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho lá uma nutrição chamada parenteral que o paciente vai receber pelo acesso venoso dele. Ele está sem condição de se alimentar, ele não consegue, não é possível ser feita a nutrição adequada apenas pela sonda, então ele precisa de uma nutrição chamada parenteral. Se a formulação dessa preparação estiver contaminada, ela vai promover um caso de infecção relacionada à assistência ao hospital, à saúde. E, portanto, cabe ao controlador de infecção saber a procedência dessa nutrição, se ela está adequada ou não, se ela foi acondicionada de maneira adequada ou não. Assim como eu estou citando aqui o serviço de nutrição, né? Assim como toda a dieta oferecida para os pacientes hospitalizados, saber se os produtos estão dentro do prazo de validade, saber, por exemplo, se o antibiótico utilizado ou qualquer medicamento utilizado para debelar uma infecção ou qualquer doença do paciente, se eles estão acondicionados de maneira adequada dentro da farmácia, ou seja, o controlador de infecção ele tem que ter olhos para todos os serviços do hospital, de modo a garantir e preservar a saúde do paciente. As competências da autoridade máxima da instituição também é de importância para o controle de infecção hospitalar, uma vez que essa pessoa vai ser responsável por aprovar e fazer respeitar todo o regimento interno proposto pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então eu costumo dizer que não se faz controle de infecção sem o apoio administrativo do hospital. Se eu não tenho o apoio da minha diretoria, da minha superintendência, não tem como eu conseguir fazer com que o meu trabalho tenha valor, principalmente perante todos os membros e funcionários do próprio hospital. Essa autoridade, ela também precisa responder para a coordenação municipal ou mesmo distrital, e essa, por sua vez, precisa responder à autoridade estadual, que responde para o Ministério da Saúde em última instância. Aqui nesses 3 últimos slides, nós vamos falar das competências da coordenação do controle de infecção hospitalar, mas já direcionada ao próprio Ministério da Saúde, e eu acho que vocês podem lançar mão dessas informações no decorrer do estudo, né, desse nosso módulo. Mas vocês vão observar que todas as coordenações, seja municipal, estadual ou federal, têm as suas obrigações, as suas atribuições, e elas devem ser respeitadas. Para vocês terem uma ideia, a cada mês nós temos obrigação de encaminhar para as instâncias superiores todos os nossos indicadores de infecção hospitalar, que são tabulados e apresentados em última instância à Anvisa. A gente precisa entender que todas as metas implementadas pelo serviço do Ministério da Saúde devem ser atingidas, e as taxas apresentadas mensalmente, seja a vigilância sanitária municipal, estadual ou mesmo da Anvisa, a ideia é que a cada mês, a cada ano, a gente consiga melhora no sentido de taxas cada vez menores de infecções relacionadas à assistência à saúde. Bom, para a gente poder determinar
e ter uma diretriz, na verdade, para diagnóstico das infecções relacionadas à saúde, o Ministério da Saúde lançou essa nota técnica extremamente recente, de março desse ano, onde reza os critérios diagnósticos das infecções relacionadas à assistência à saúde. Porque senão, se cada um tivesse um critério diferente, a gente não poderia comparar as taxas de infecção. Então, a Anvisa, né, através do Ministério da Saúde, vem elaborando ao longo de todos os anos, e essa é a última publicação, sobre os critérios diagnósticos das infecções para tornar as taxas comparáveis entre os distintos níveis de instituições hospitalares. Eu não vou ler cada uma dessas tabelas para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia de que para você gerar indicador, para você gerar custo, né, para o superintendente do hospital, ele precisa saber de onde você tirou isso. Então, existe um documento, por exemplo, esse da Anvisa, onde a gente vai avaliar infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter central, que foi confirmado laboratorialmente, ou seja, foi isolado um agente etiológico como causador daquela infecção. Isso serve tanto para pacientes adultos como também para a população pediátrica. E nós temos também a infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter central em neonatologia. Ou seja, para cada população específica eu vou utilizar um critério diferente. E onde vão ser utilizados esses critérios? Principalmente nas unidades de terapia intensiva, seja ela de adulto, pediátrica ou mesmo neonatal, que é o que a gente muitas vezes conhece como berçário de alto risco. Como vocês podem ver, são vários os critérios analisados para que se chegue à conclusão de que trata-se realmente de uma infecção de corrente sanguínea. Um outro critério utilizado é para fazer diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica, ou seja, quando o paciente precisa da ajuda de aparelho para conseguir respirar. Nós temos observado muitos desses casos, principalmente nos últimos 18 meses com a pandemia de Covid-19, não só no nosso país, como no mundo como um todo, e esse também é um critério utilizado para analisar a infecção relacionada à assistência à saúde no que diz respeito a pneumonias ocasionadas pelo ventilador, pela assistência mecânica, de ventilação mecânica. Esses critérios também devem ser utilizados tanto para a população adulta quanto para a população pediátrica, e eu vou ter esse critério microbiologicamente confirmado quando, através do lavado adquirido pela aspiração da secreção traqueal pelo tubo onde o paciente está respirando, eu consigo isolar um agente que tenha realmente impacto epidemiológico dentro do meu hospital. E aí eu posso dizer então que trata-se de uma pneumonia relacionada à assistência ventilatória, né, a ventilação mecânica, microbiologicamente confirmada. Temos também a pneumonia, os critérios para diagnóstico de pneumonia associada à ventilação em pacientes imunossuprimidos e, mais recentemente, os critérios foram desenvolvidos também para diagnóstico de pneumonia associada à Covid-19, que são diferentes desses apresentados aqui, tanto para a população adulta, como mais uma vez para a população pediátrica, levando em consideração a população de neonatologia também. Outro critério utilizado é o que refere-se à infecção do trato urinário associado a catéter vesical de demora. O catéter vesical de demora é aquela sonda vesical onde o paciente fica com um saquinho coletor, onde vai ser dispensada essa urina, caso ele não tenha condições de urinar espontaneamente ou caso seja um paciente de alto risco e que necessite que seja mensurada a quantidade de perda por via urinária. Esse catéter, então, é chamado de catéter vesical de demora, e para a gente diagnosticar uma infecção relacionada à assistência por conta da utilização desse catéter, que não deixa de ser também um procedimento invasivo, ele também é utilizado para diagnóstico.
Esses critérios são utilizados tanto para a população adulta quanto para a população pediátrica, aos moldes do que a gente já comentou, para a infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter e também para a ventilação mecânica. Por fim, nós temos critérios para definir infecção de sítio cirúrgico. E aqui vai depender a que procedimento eu estou me referindo. Por exemplo, como vocês podem ver nesse slide, foi uma cesariana, foi uma colocação de prótese, houve manipulação da cavidade abdominal ou não houve, né? Então, tudo isso é importante a ser analisado e também se essa incisão e essa infecção, obviamente, relacionada a essa incisão cirúrgica, ela pode ser considerada superficial ou profunda. Para tudo isso existem critérios a serem observados para que se define então uma infecção relacionada ao procedimento cirúrgico, como vocês podem ver aqui. Além da infecção de sítio cirúrgico considerada leve ou profunda, nós também podemos caracterizá-la como de acesso à cavidade, se houve acesso à cavidade ou a órgão, ou se ela foi apenas uma infecção superficial, como por exemplo, utilizando esses critérios também em neonatologia, como vocês podem ver. Ou seja, tudo que eu citei para o adulto serve para a população pediátrica e também serve para a neonatologia. Como eu falei para os senhores anteriormente, essa tabela fala sobre os critérios diagnósticos de pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes adultos com Covid-19, que é um capítulo, eu diria, à parte da nossa história dentro da infecção hospitalar, uma vez que essa infecção por SARS-CoV-2 é muito recente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, e nós ainda temos muito a aprender com ela. Bom, eu comentei aqui com os senhores sobre infecção da corrente sanguínea relacionada a catéter, mas seria interessante que a gente conhecesse um pouco exatamente do que eu estou falando. Então eu trouxe aqui essa figura que trata da fisiopatogenia da infecção de corrente sanguínea, e a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é para a mão do profissional da saúde. Não adianta o profissional da saúde que venha para puncionar uma veia, por exemplo, na minha mão ou no meu braço, que ele não higienize suas mãos antes de fazer o procedimento. Além disso, ele deve calçar luvas nas suas mãos antes de fazer a punção da veia, porque pode ser que haja contato com sangue. No módulo posterior a essa apresentação, nós conversaremos sobre a importância da higienização das mãos e da utilização das precauções e isolamentos como medidas fundamentais para prevenir infecção relacionada à assistência à saúde. Mas, para a gente poder entender esses conceitos, eu trouxe essa figura então, e o profissional deve higienizar suas mãos e antes de fazer a punção para a introdução desse catéter através da minha pele, ele precisa fazer a antisepsia com clorexidina ou com álcool 70% antes de puncionar a minha veia. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma microbiota residente aqui na pele e temporária, e se eu não faço a remoção dessa microbiota, eu posso carrear esses micro-organismos que estão por fora do meu corpo para dentro da minha corrente sanguínea, e isso com certeza vai promover alguma infecção. Além disso, quando eu for administrar a medicação através dessa conexão, eu preciso também fazer a antisepsia do conector. Por quê? Porque para eu administrar, por exemplo, uma medicação ou mesmo um soro, se esse conector não estiver limpo, ele pode também carregar bactérias que já estão colonizando essa conexão. E por fim, essa colonização pode se traduzir em infecção através da disseminação pelo sangue desses micro-organismos e promover a chamada infecção à assistência à saúde. Existem, só para vocês saberem, vários tipos de bactérias que podem promover
essa contaminação, e a gente chama de colonização da via intraluminal, aquela que está por dentro do catéter, caracterizada aqui por essa estrelinha roxa, mas também a colonização extraluminal, que ocorre habitualmente após 2 semanas da inserção do catéter, que se dá na parte externa do catéter. Medidas de prevenção. Eu já comentei com os senhores sobre a higienização das mãos, sobre o preparo da pele, a importância da antisepsia dessa pele. Falei um pouco anteriormente sobre o sistema de infusão, citei inclusive a questão da nutrição parenteral, mas nós também precisamos saber da composição desse catéter, da seleção do catéter e do sítio de inserção, qual seria o melhor local. Então, um exemplo importante, principalmente em unidade de terapia intensiva, é preferível que o meu paciente tenha um catéter inserido em veia jugular ou mesmo subclávia, do que um catéter inserido na região inguinal, na veia femoral. Por quê? Porque a região inguinal ela é extremamente colonizada por micro-organismos que podem promover infecção, e essa carga de micro-organismos ela é infinitamente maior nessa localização quando comparadas, por exemplo, com a região do pescoço ou aqui mesmo da clavícula.